Morena FM. Boa tarde, estamos aqui com mais um Mesa para Dois. Hoje eu tô aqui com Thales Silva, o cacique, o chefe do trânsito de Itabuna. O Thales, você entrou desde o início do governo? Desde o início, né? Primeiro dia da gestão. Então, eu trouxe o Thales porque Itabuna, até que enfim, tá voltando a ter Zona Azul, que é uma ótima notícia pra gente. E tem muito detalhe na Zona Azul, então o Thales é o cara para explicar esses detalhes, tirar as dúvidas da gente, né? O pessoal mandou umas perguntas também que depois eu vou fazer pro Thales, mas antes a gente vai falar da Zona Azul. Tudo bom, Thales? Tudo bem, Marcelo. Boa tarde a todos, né? Mesa para dois. Mesa para dois. A gente poder debater, né, alguns temas importantes na área do nosso trânsito, na área do nosso transporte e principalmente agora, né, com o retorno do sistema de estacionamento rotativo, né, mais conhecido como Zona Azul, para a nossa cidade, que foi uma demanda de número 0, né, não vou nem dizer número 1, ou eu digo que número 0 foi o transporte e o segundo foi Zona Azul. Então, transporte assim, era a dose, né? Quem estava sem ônibus 11 nenhum, meses, né? 11 então meses foi a demanda 0, Zona Azul a demanda 1. Então, a Zona Azul teve problema com licitação, né? Tivemos vários. Na verdade, a gente já pegou com problema, embargo na justiça. Sim, aquela briga que tinha desde, acho que a gestão antes até foi de Vani, que foi quando iniciou. E aí a gente buscou fazer algumas alterações, principalmente na lei, né? Encaminhamos para a Câmara, fez as alterações, publicamos o processo de licitação, de concessão pública, né? E aí, graças a Deus, agora a gente conseguiu, de fato, assinar o contrato e iniciou hoje, né, a operação de estacionamento rotativo. Você acompanhou o início, né? Sim, todo o processo. Como é que foi? Foi tranquilo? Tranquilo em partes, né? Porque nós tivemos 5 empresas disputando, né? E aí quando você tem acima de 3 empresas disputando, aí já começa as fases de embargos, suspende o processo, retorna, e isso é o processo, é normal. E é o bom, porque gera concorrência, né? E essa concorrência faz com que a gente tenha um serviço de qualidade. E é isso o nosso interesse, é que tenha realmente um serviço de qualidade sendo prestado na cidade de Itabuna. Sabemos que nesse primeiro ponto nós teremos algumas dificuldades, né? Porque todo retorno, toda implantação. O pessoal tem que se acostumar de novo, pegar a cultura de novo, né? Justo. Mas a gente, inclusive, tivemos um bate-papo com a empresa, né? No dia de ontem, para que nesse primeiro ponto, né? A gente, além que já aconteceu educativo, mas que permaneça, né, nesse diálogo com a população, para que a gente consiga fazer a implantação tranquila, segura e que o sistema consiga rodar. Eu andei pesquisando a Tech Gold, logo que ela ganhou a concorrência, para ver como é que ela operava em outros lugares, né? Sim. Eu vi que em muitos lugares ela usa um totem na rua, onde você pode recarregar os créditos, etc. Aqui vai ter esses totens? Está previsto, sim. Tá? No primeiro momento, não. Porque a implantação será de forma manual, até também que foi o interesse do prefeito para gerar um emprego. Mas está previsto. Isso, mas está previsto. Que é bem prático. Sim. Inclusive o seguinte, ela vem com a novidade que é o próprio aplicativo da empresa, que nele você faz a inclusão de créditos, né? Não tem a necessidade de... tinha um aplicativo também. Agora o aplicativo da anterior, eu lembro que ele era muito básico. Isso. Esse aqui eu vejo que ele tem o histórico. A inclusão de crédito, inclusive tem locais vagas disponíveis, ele sinaliza. Então, também? Eu não vi essa parte. Eu ontem, manuseando, observei bem isso. Então, assim, é algo que vem para dar uma certa comodidade, porque a gente sabe que hoje que a internet ela veio para... todo mundo tem celular. Isso aí. Todo mundo tem celular. Então, agora, se o cara tiver sem o celular, como é que ele faz na rua? Aí ele pode procurar, vai ter um monitor. Isso, vai ter monitor para que possa ter esse atendimento. Isso, faz o crédito. Lá paga como? Dinheiro, Pix, cartão, Pix, eu acredito também que eles já recebem. Vai ter maquininha e tal. Tem a maquineta, né? E tem o Pix que eles recebem também. Em dinheiro vivo? Também recebem. Também. Isso. Então não vai ter problema para estacionar, né? Nenhum. Apesar de que eu acho bem prático o aplicativo. Ele é bem melhor do que o da empresa anterior. Sim. Eu gostei, é bem legal. Bem intuitivo, né? Ô, Thales, que tipo de problema você acha que vai ter nesse início? Primeiro, o costume.
Eu, na verdade, costumo dizer que a maioria da dificuldade que eu encontro enquanto secretário é o costume. Às vezes as pessoas acham que podem tudo, que é, um exemplo, né? A porta é minha, sou eu que mando, a rua é minha. Sempre foi esse mangue, né? Isso, e assim, tem coisas que a gente, para tomar uma atitude, para ter qualquer tipo de mudança, a gente não toma atitude ao bel prazer do secretário, ao bel prazer do diretor ou da equipe. A gente faz uma avaliação, a gente faz uma pesquisa, a gente escuta, e eu costumo sempre fazer isso, né? Eu sou aquele cara, agora mesmo eu vim para entrevista, saindo daqui eu vou para Cinquentenário, né? Para dar uma olhada como é que tá. Para acompanhar, que é o que eu faço com o transporte também, né? Quem me conhece me vê diariamente nos pontos de ônibus para ouvir. Falar de transporte mais para frente. Isso, para ouvir da Zona Azul. Para ouvir a população. Então agora com o retorno da Zona Azul eu farei questão de estar na Cinquentenário, né, nos perímetros, para estar ouvindo, para estar pegando os problemas, debatendo com a empresa. Você, na verdade, é um usuário mais chato, né? Sim. Porque você é um usuário, mas também tem que fiscalizar a coisa. Sim. Mas é o nosso papel, enquanto servidor público, de atender as pessoas. Eu tenho esse prazer de ir sentir, ver o que é que realmente está acontecendo, para que a gente tente ajustar. Lógico, a gente não vai agradar a todos, a gente sabe que vai ter pessoas que estão chateadas, né? Principalmente os trabalhadores da área comercial, né? Que acham que pagando terão condições de deixar o veículo estacionados ali durante o dia. Só que tem que entender que esse é o principal cultural, né? A maioria dos lojistas quer deixar o carro na porta o dia inteiro. Isso. O que eu acho incrível, porque o cara não quer que o cliente dele estacione. Então é um negócio meio esquisito. Só que assim, até o que os lojistas... Mas eu vejo muito isso. Lojistas não, eles foram... E não é só lojista, deles, né? O cara vai pra academia, vai ficar 4 horas lá, larga o carro parado lá. Esse pra mim vai ser a maior dificuldade, né? Esse ponto de entender... Você sabe que eu sou radical. Por mim não tinha carro no centro. Era só pedestre. Pra mim pedestre tem que ser a prioridade, não carro. A mobilidade é isso. A mobilidade, ela é do menor para o maior. É isso que eu falo em termos de enquanto secretário fiscalizador e pensando numa cidade que tem que crescer. Que até quando o pessoal fala em bicicleta, para mim bicicleta é veículo. Pronto, mas pra mim a prioridade tem que ser o pedestre. De qualquer forma, a bicicleta é um veículo que não polui. Sim. É um veículo ocupa menos espaço. E, por incrível que pareça, a gente ainda tem uma cidade que não tem nada que favoreça ao ciclista. A começar de um estacionamento. Não ajuda, porque a maioria é mal educada, corta carro, vai pelo ponto cego. Esse é um ponto que olha, etc. É aquela situação, né? Trânsito, quando a gente começa a debater, é muita coisa. Inclusive, semana passada eu tive uma reunião com a categoria de ciclistas, e o nosso ponto maior hoje, enquanto trabalho, lógico, educativo, né? Porque alguns precisam também entender que a ciclovia, a ciclofaixa, uma vez que feita, né, ali é simplesmente para transitar e não competir. Por falar nisso, nós temos a ciclovia mais inútil do planeta, que é a da Beira Rio, que ninguém usa. Pronto. O pessoal só vai na pista. Inclusive ela, na reformulação, eu retirei, né? Tive um bate-papo com a categoria. Ela tá ali. Porque o meu pensamento tenho já, né, projetos que já apresentei ao prefeito, de criarmos uma ciclovia ou ciclofaixa interligando, mas que tenha começo, meio e final. Sim, também que ligue uma área a outra área, não que ligue nada a lugar nenhum. Exatamente. Podemos sim, nesse primeiro momento, retornar, porque é um anseio da categoria. Podemos, por quê? Por mais que não tenha um final, não tenha uma ligação, mas eles aí ainda se sentem seguros naquele local. Então foi um pedido que eles fizeram, né? Lógico, o prefeito vai entrar agora com... pretende entrar com uma... Como é que resolve, por exemplo, ali na Beira Rio? Porque o pessoal não usa. Ela tem que ser refeita como um todo. Toda a orla, como vai ser feita, né? E ela vai ficar na pista ou ela vai continuar em cima da calçada? Ela, na verdade, se você observar, a calçada, ela ficou um pouco mais... Né, acho que na gestão passada, acredito que eles alargaram muito. Lógico, nós temos ali pessoas que fazem do projeto ali e tal, mas tem um projeto para ali, né? Tem. Então assim, eu vai mudar muita coisa ali na estou avaliando esse projeto junto com o prefeito para que a gente possa fazer uma reformulação naquele entorno, de toda a orla, para que a gente dê a condição ao pedestre, dê a condição ao ciclista de forma segura. Porque o pedestre mesmo usa muito ali. Demais. O pedestre usa mais do que o ciclista. Principalmente no horário de pico, né? Todo mundo anda ali e tal. Eu vou fazer um intervalozinho para ver se a gente consegue um café pro Thales, né? E a gente volta mais rápido que um ônibus da Atlântico. Na sabatina.
FM. Mesa para dois. Morena FM. Aqui de volta com Mesa para dois, eu, Marcelo Leal, tô aqui com o Thales Silva, da CETRAN. E a gente estava aqui conversando de radar, mas eu quero ainda tirar dúvida da Zona Azul, porque, por exemplo, vai ser R$3 para carro por hora, Isso. R$1 para moto, Isso. só pode ficar 2 horas, Isso. é isso? Isso. Se o cara ficar mais tempo, o que acontece? Ele é rebocado? Não. Inicialmente não. Inicialmente ele vai ser notificado pela empresa e notificado, aí passa as fases, né? Existe a notificação da empresa, isso. Aí depois gera uma notificação até do próprio CETRAN, né? Porque ele está descumprindo o que manda a própria lei de Zona Azul, que é a lei da rotatividade. Zona Azul se não cumprir, Se né? não cumprir. E aí, se descumprir, se for reincidente, vai acabar um momento o veículo sendo removido. O aplicativo, gente, é só baixar, procura lá Park Gold, que é o nome do aplicativo. No instantinho você baixa, cadastra seu carro e pronto. Isso aí. Você pode cadastrar mais de um carro, se você for pagar pela família, por exemplo. A família tem 2 carros, 3 carros, você cadastra lá os 3 carros e pronto. É bem prático, viu, gente? Isso. Prático e fácil. Isso. São 1.800 vagas de carro, é Inicialmente, isso? sim. Não, carro e moto. Entre carro e moto. Entre carro e moto. Isso. Pensei que era 1.800 mais 600. Não, é 1.800 total. Entre carro e moto, E no desses, perímetro 600 central. é para moto. Isso. E com a possibilidade de ampliação, né? Que o nosso, Onde é que estão colocados esses de moto? na maioria, né, eu sugeri à empresa e ela acatou nas transversais. Porque a moto tem aquele risco, né? E eu visualizo que o risco da moto é como um efeito dominó. Você derrubou a primeira. É um dominó mesmo. Isso, Derruba então tudo. você imagine você colocando ela no perímetro da cinquentenário próximo ao veículo. Então é uma tragédia. Então, Vai ter umas vagas a mais quando reformar a praça, né? sim, é o nosso interesse. São Nosso quantas vagas ali? A priori eu não posso dizer, porque assim, eu estou reajustando Eu o li em algum projeto lugar, com mas eu não Sônia. lembro. Isso, eu estou reajustando o projeto com Sônia. Inclusive existiu uma conversa até de uma possível estacionamento vertical que Itabuna já precisa. Aí Entendeu? entra na minha ideia radical de demolir a praça, fazer 3 níveis de estacionamento e a praça em cima. Igual a Praça Roosevelt em São Paulo. Aliás, 3 não, 2 níveis. Isso, mas aí o nosso interesse é esse, porque assim, nós precisamos refazer algumas ruas da nossa cidade. Sim, com Né? Eu certeza. vou dar um exemplo de uma rua que é a Rufo Galvão. A Rufo Galvão, ela não cabe mais estacionamento dos 2 lados. Não cabe não. Mas eu também não posso ser, né? Simplesmente chegar e tirar, Isso, e tirar sem dar uma condição para a população. Essa é a realidade. Então, nós temos essas ideias, mas a gente precisa de um todo, né? Fazer alguns ajustes, principalmente nas praças. Né? Nós temos ali próximo ao Rufo Galvão aquela praça da igreja da Catedral. Sim, Que é uma Laura praça Conceição. grande. Enorme. Isso, uma praça E pouco grande. usada. Isso aí. Esse passagem. Então já sugeriu ao prefeito, ele até sinalizou positivamente, em uma possível reforma a gente rever algumas vagas, né, de estacionamento, fazer alguns ali é ajustes. muito grande, ali dá para usar 1/3 para estacionamento. Isso. E aí assim, eu consigo, peraí, tô tirando daqui, mas eu tô colocando carro. Porque assim, imagine aí, eu costumo sempre dar esse exemplo, imagine na Rufo Galvão, que tem várias clínicas. Tem um monte de clínicas, é a Rua das Clínicas. Uma pessoa precisa de um atendimento, de uma ambulância, de urgência e emergência, e um veículo quebra no meio da avenida. E aí? Olha o caos que vai ser. Ali vai ter Zona Azul? Tem. Que já ajuda bastante também, porque tem, ali tem. também fica carro o dia todo. Tem. É bom. Ô Thales, bom, Zona Azul é isso aí, né? É baixar o aplicativo, R$3 por hora, um para moto. Morador, né? Deixar claro para os Sim, moradores. é a questão dos moradores, né? A empresa já está recepcionando a documentação, né? Ela está exigindo uma documentação que seja apresentada até para que ela comprove que de fato a pessoa é moradora daquela área. Sim, mas e aí ela vai ter um selo, né? E vagas próximas a residências para que ela consiga fazer o estacionamento de forma gratuita. Mas nessa vaga ela só vai poder ficar 2 horas ou mais tempo? Porque o morador às vezes deixa o carro na rua, né? Quem tem o selo vai ter a área específica. Quem tem o selo, né? Vai ter eles vão uma gerar vaga um selo. específica. Isso. Na verdade, não uma vaga específica, alguém pode ocupar, mas eles vão destinar vagas próximas à residência para que a pessoa com selo ela porque tem esse detalhe, se a pessoa mora em casa não vai ficar 2 horas com o carro na rua e depois ter que tirar o carro. Pronto, mas só que lembrando que, assim, estacionar. Porém,
quando a gente trata de moradia, veículo dentro de casa. Também é a única exceção, né? É isso aí. A única exceção. Ô Thales, falando dos radares, Sim. o Thales me passou uma informação muito interessante. Porque tem um pessoal que reclamou comigo que sempre controla a velocidade, mas já levou multa passando abaixo da velocidade. Só que esse pessoal não me disse quando foi isso. E o Thales está me informando aqui que aqueles radares que tinham, por exemplo, na JS Pinheiro, foram retirados há muito tempo. Os radares que estão lá agora são outros radares de outra empresa. Então eu não sei em que época foi. Deve ter sido na antiga, porque aqueles radares ficaram inclusive sem aferição há muito tempo. Pronto, né? Na verdade a gente fez, né, uma mudança, fizemos uma licitação e aí... Mudou todos? Não? Todos. Na verdade o que eu priorizei foi para permanecer nos mesmos locais, certo? Até porque são locais que precisam, né, do redutor, da pessoa reduzir a velocidade e são áreas que tem um trânsito de pessoas muito grande, então ali na frente do shopping mesmo é crítico. Então assim, a gente permaneceu nos mesmos locais, porém houve uma mudança de empresa. Se o pessoal tivesse educação, né, não precisava nem radar. Na verdade, uma faixa e o pessoal parava na faixa bonitinho, deixava todo mundo passar. Enquanto secretário, viu, Marcelo, eu priorizo o seguinte: eu acho que o radar ele tem que ser móvel. Por que móvel? Porque o intuito do radar é educar. Já viu aquele ditado que quando não vai pelo amor tem que ir pela dor? O motorista acha que o intuito é ganhar dinheiro. Não, é educar. Porque assim, eu vou lhe dar um exemplo. A Avenida Princesa Isabel, antigamente existia um radar. Se você se recordar ali, próximo a hoje que é a saída do bairro Banco Raso. Ali perto do Codornas. Isso. Retiraram o radar. O que acontece lá hoje? Não sei. Vários acidentes, como já aconteceu. Atropelamentos, como já aconteceu. Morte, como já aconteceu. Ali naquele trecho? Isso. Nós tivemos recente que foi o motoqueiro, que teve uma colisão com um Porsche. Entendeu? Então assim, mas é um local ainda que, se você observar, muita gente para, porque sabe que ali já... E tem o semáforo também, né? Você quer ver um ponto que eu observei que foi retirado recente, indo daqui para Ilhéus, em frente ao UFSB. UFSB. Não, daqui para Ilhéus não. Tem sim. A Universidade Federal. A Federal indo para Ferradas. Não, então para Ilhéus é aquela outra. O IFBA. Não. O IFBA. Depois do IFBA ali tem uma outra. Que tinha quebra-mola e radar. Pronto, ali. Tinha um radar. Entendi isso. Tinha um radar e um quebra-mola juntos. Só que retiraram os dois. Retiraram os quebra-molas e retiraram o radar. Isso. O pessoal é radical também. Eu não fui os dois, eu não fui nenhum. Se você observar, hoje lá no local, todo mundo que transita, pelo costume que já tinha do radar, já para. Pronto. Resolveu o problema, tem que ser remanejado. Entendeu? Então a principal função do radar é educar. E tem a opção do semáforo também, né? Sim. O pessoal respeita muito mais o semáforo do que a faixa, né? É o que eu lhe disse hoje, tem um ponto, né? E esses semáforos novos são ótimos. Lindos. Adorei eles. O que é que eu fiz com os antigos que estavam aí? Alguns, né, que existe o antigo e o mais antigo. O mais antigo ele já não serve. Tem uns que estão funcionando bonitinho. Isso, mas tem os antigos que estão funcionando. O que é que eu vou tentar fazer agora? É uma reforma no mesmo, nesses antigos, e tentar realocar em locais que exijam a necessidade. Eu vou dar um ponto hoje que eu fui questionado pela população, pela comunidade, que está tendo uma dificuldade, já houve atropelamento e não consegue fazer a travessia de forma segura, que é ali no próximo ao Berilho, na ponte de São Caetano. Ali, pela história, eu não sabia, não me recordo, mas ali já existia um semáforo antigamente. Ali? Segundo o que eu fiquei sabendo hoje da população e do próprio engenheiro nosso. Não lembro desse semáforo, não. Diz que existia um semáforo ali. O que é que hoje eu vou tentar fazer? Faixa elevada não cabe porque a guia é rebaixada. Sim. Entendeu? Então vou tentar fazer o quê? Tentar reajustar, né, dentro do que eu tenho, para que eu consiga botar uma botoeira, para no momento necessário a gente consiga atender a população de forma segura. Porque o que sempre faltou nos semáforos foi a botoeira do pedestre. Ele poder pedir para fechar, para passar. Isso. Que foi o que eu fiz, sempre faltou, Marcelo, na Avenida Amélia Amado, ali no fundo da FTC. Existia uma faixa ali próximo à entrada do bairro Pontalzinho, que nessa faixa, para quem saía, os veículos que saíam do Pontalzinho, porque você saindo do Pontalzinho, você vai observar quem vem.
você não observa quem está na faixa. Então você vai fazer a arrancada, ali é outro ponto que sempre foi complicado, né? Isso, aquela saída então, ali do pontalzinho. É uma intervenção que eu tenho programada, né? De tentar mudar aquela saída, mas isso para uma coisa mais para frente, após até uma melhoria das vias que tem ali naquele entorno. Mas no primeiro momento o que é que eu fiz? Retirei a faixa e deixei a mesma posicionada ali no fundo da FTC, onde tem uma faixa, não dá 100 metros de um lugar para outro, com a botoeira. Então o pedestre que queira passar, aperta a botoeira e passa com segurança. Legal. Esse projeto de utilizar esses semáforos, ele significa tirar quebra-molas também, não? Em alguns pontos, sim. Em alguns pontos, sim. Porque assim, o quebra-mola, hoje, né, a população vê o quebra-mola como um inibidor de velocidade, né? Que não deveria ser. Mas hoje ela vê. Eu não acho que inibe. Eu lhe dou um exemplo. O cara diminui, passa pelo quebra-mola e arranca. Pronto. Eu lhe dou um exemplo dos bairros que a gente hoje já está fazendo a pavimentação. É a pavimentação chegando e o pedido vindo. Pelo amor de Deus, o quebra-mola. Esses dias mesmo eu estava participando de uma pavimentação e na pavimentação, na hora que estava fazendo a pavimentação, veículos motoqueiros passando, empinando moto e enfim. É aquele trânsito. O quebra-mola não vai evitar o cara de empinar a moto e sair correndo. Ele vai passar pelo quebra-mola e em seguida vai arrancar. Concordo. Com a mesma velocidade. Mas aí é aquela situação. No primeiro momento é o que eu tô. A gente tenta para tentar inibir, mas não é a solução. A solução mesmo seria ter guarda em cada esquina, mas é impossível. Né? Ou pelo menos ter uma quantidade dos pontos críticos, ter sempre um guarda nos pontos críticos. Mas requer um custo enorme e tal, etc. Que não deveria ser, né, Marcelo? Não deveria ser. O que deveria ser é realmente mas esperar pela educação do pessoal é complicado. E olhe que eu busquei aumentar o número de ação educativa. Outro dia aqui na Beira Rio, eu tive que entrar na frente de um carro para ele parar, porque tinha uma senhora com um problema na perna, com uma bengala, atravessando, e o cara ia passar. O cara ia passar batido. Eu disse para você quando eu cheguei aqui. Então tem muita questão de educação. O pessoal, né? Eu costumo deixar vago. Vamos, que vai encontra inúmeras. Agora, eu vejo hoje mais gente parando na faixa do que antes. As ações. Mas também assim, aos pouquinhos, ação educativa, as pessoas estão entendendo, né? Porque também tem muita faixa que ficou apagada, né? Essa, por exemplo, da BR está apagada. Qual é? Em frente à Praça do Esporte. Próxima à Praça do Esporte, ela não está apagada, não. Ela está apagada. Não. Em frente à Praça do Esporte não tem nada. Só tem câmera. Ela está opaca, ela está. Não, na pracinha do Esporte, na Praça Pastor Hélio. Sim. Eu refiz a do shopping recente. É ali. Não é depois da praça perto do ponto, não. É antes disso. É do lado da clínica, em frente à clínica ali. Tá. Eu tenho que olhar. Entendeu? Não é a do. A que tá perto do ponto, é a outra, perto da clínica. Tá apagada. Dá uma olhadinha na Félix Mendonça. Ali, como eu passo ali toda hora, eu fico observando, né? E ali os motoristas estão parando mais do que antigamente. Sim. Mas a maioria não para, não. Passa batido. Inclusive ônibus passa batido. Viatura da PM já passou batido, dando péssimo exemplo. É igual que eu costumo também dizer. Carro da Cetran já passou. Eu costumo dizer o seguinte, viu, Marcelo? O pedestre também, em algumas vezes, ele tem que sinalizar o interesse. Sim, também. Já aconteceu o caso de você, eu comigo, de parar, o pedestre tá na faixa, olhar para mim e voltar. E também tem pedestre que está ali parado na calçada, você acha que ele vai atravessar, mas não vai. Isso. Então, assim, é um trabalho que eu costumo dizer que é um trabalho de educação mesmo. E tinha que começar na escola, viu, Thales? Mas começar lá na escola. A nossa equipe, eu busquei priorizar isso. Eu priorizo. Na verdade, eu tenho ação durante o ano todo. Tem ação na escola. Só que eu tenho ação em escola e eu tenho ação em rua. Já para isso mesmo. Porque a escola eu tenho que o agente, para mim, hoje o maior agente de trânsito é a criança. Lógico. Porque a criança é que puxa a orelha de todo mundo. Isso. Eu vou fazer um intervalo aqui, porque eu preciso de mais café. E a gente já volta. Vai daí, Edson. Morena FM. Mesa para dois. Opinião com atitude. Morena FM. Então, de volta com Mesa para dois. Eu, Marcelo Leal, tô aqui com Thales Silva. Rapaz, eu vou tocar naquele ponto que ninguém gosta
quando a gente fala de ônibus, né? Agora eu vou fazer logo uma ressalva. Eu conheço assim um monte de gente que é usuário de ônibus em Itabuna, e então eu tô por dentro dos problemas que estão acontecendo, mas vou te contar, bicho, lá em Ilhéus é 1000 vezes pior. Se você reclama de ônibus em Itabuna, você precisa experimentar em Ilhéus, porque lá é um caos completo, tá? Agora aqui tem reclamação, né? Reclamação de tá faltando ônibus novo, e estão cobrando uma promessa que vem desde que Vani fez a licitação lá atrás, que é o bilhete único. Todo prefeito que entra fala no bilhete único e ninguém cumpre. Isso era uma exigência da concessão anterior. Mas tem. Entendeu? Nós temos. Como tem? Hoje nós temos a integração temporal. Então a pessoa ela entra em um ônibus com o seu cartão, né? Ela tem quanto tempo para? Ela tem até 1 hora para fazer a integração com outro ônibus para ir para outro local. Então a integração já existe desde o nosso primeiro momento. Então o que não gestão, tem é a estação de transbordo. Ainda. Isso. E por falar em estação de transbordo, estava conversando outro dia com alguém aqui e ele estava me dizendo o seguinte: tem especialista na na Universidade Federal do Sul da Bahia que diz que estação de transbordo não é a solução, que é melhor fazer pontos de transbordo. Sim. Que aqui a gente, em uma primeira avaliação, lógico, especificar, né, que o cara vai até aquele ponto, naquele ponto ele pega outro. Uma primeira avaliação, inclusive eu tenho uma pesquisa do Estado, né, que me dá esse número, e tem uma pesquisa aqui do município também que me dá esse número, que 80% do nosso usuário de transporte, ele utiliza o ônibus da sua casa para o centro e do centro para a sua casa, que é o bairro, certo? E que os 20% ele utiliza esse transporte entre um bairro, por exemplo, aquele morador da Califórnia que trabalha no São Caetano. Sim. Então ele vai utilizar para outro bairro, certo? Foi isso que hoje eu consigo atender a população, né? De forma, quando eu digo de forma satisfatória, é por conta do número de passageiros que eu tenho transportados, né? É acostumado a chamar de IPK. Né? Então o número de passageiros é transportado por quilômetro. Então hoje nosso número ele dá uma média disso, de que a maioria dos nossos transportados vai ao centro e volta. Vai no centro e volta, né? A gente já buscou, né? Iniciamos a operação com 44 ônibus, aumentamos para depois para 52, hoje já estamos com 64 ônibus. Que eu lembro, Itabuna usava 80 lá 92 atrás. E tinha reclamação do mesmo jeito. Pronto, 92. Hoje, se você observar, Marcel, as reclamações dos usuários, foi esse ponto que você citou. Precisa de ônibus mais novos, que o prefeito já está em cima da empresa cobrando isso, para que ele também cumpra uma promessa dele de campanha. Sim. Né, que é ônibus com Wi-Fi e ar-condicionado. Principalmente ar-condicionado, nesse calor que a gente vive. Isso, então é uma promessa que ele tem. E ele está em cima da empresa pressionando, né? Porque assim, estávamos ainda no emergencial por conta de todo o processo de licitação. É uma concessão pública que não é tão simples de acontecer. E teve a pandemia também. Também. E os números não batiam como não bate até hoje. Iniciamos o processo de transporte transportando 300 mil passageiros. Chegamos a 600 mil passageiros. Mas quando eu pego o número do passado, chegou a transportar 1,5 milhão. Com a queda. Era por aí. Isso, olha a queda. Então assim... Porque também muita gente desistiu de usar ônibus. Passou a usar bicicleta ou ir a pé. Ir a pé. Bicicleta, moto, teve uma facilidade de compra. Agora com mototáxi. Isso, aí vem, né, os transportes de passageiros, que é táxi, mototáxi, aplicativo, enfim. Mas assim, ainda assim, o usuário de Itabuna, ele gosta do transporte. Entendeu? Hoje você vê a reclamação, mas não vê a reclamação de que é o seguinte, o bairro está sem atendimento. Não tem. Hoje, com a quantidade de ônibus que nós temos, a gente conseguiu atender a cidade toda. O que chega lá de reclamação hoje? O ponto que você criou, o que você citou, que foi a questão de ônibus mais novos. Isso. É a condição. Às vezes chega ônibus sujo, a gente busca acompanhar, né? Inclusive nós temos aqui os nossos agentes de fiscalização, mandar um abraço para todos que trabalham, né? Desde 4h30 da manhã até as 23h30. Então acompanhando desde a soltura dos ônibus até a limpeza dos ônibus na noite, né, na empresa. Então assim, tem essa reclamação, às vezes o ônibus que vem da zona rural, vem cheio de poeira, a gente recebe essa reclamação, automaticamente a gente manda. Um elevador que quebra, né, que dá... Você tem quantos na equipe para esse trabalho?
Agente de fiscalização hoje nós temos 12, mas paralelo, né, que dão suporte, nós temos uma equipe com 22. Agora eles vão para a porta da garagem, né? Desde a porta da garagem ao bairro. Entendeu? Eu tenho um agente na garagem o dia todo. O ônibus deu uma falha, voltou para a empresa, a gente tem que acompanhar. Até porque geramos relatórios diariamente a respeito da situação. Por isso que eu peço muito, Marcel, a parceria da população. Qual é essa parceria? Denunciar. Pô, deu um problema no elevador. Denuncia. Porque denunciando, a primeira coisa que eu peço é o número do ônibus. E isso ia ficar fácil se tivesse um aplicativo para denúncia. Temos. Mas não está divulgado, ninguém sabe. Tem, tá. Nós temos, na verdade, foi um dos pontos que eu, enquanto secretário, criei, que quando eu cheguei na CETRAN, só tinha um telefone. Então eu criei lá uma central. Se todo mundo tiver esse aplicativo, fica mais fácil. Eu criei lá na central a central de comunicação de operação de trânsito e transporte. Então nós temos lá o WhatsApp e o telefone. Entendeu? Eu costumo deixar em toda entrevista que eu vou, que é o 73981658427, é o nosso WhatsApp, que a pessoa pode fazer a denúncia, principalmente denúncia de ônibus. Manda com foto, manda tudo, que automaticamente a gente vai buscar, resolver o problema e dar uma resposta à população. Legal. Porque também você só resolve sabendo os problemas. Claro. Você não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E eu costumo ir, né? Costumo ir para ponto de ônibus, costumo ir para rua, costumo passar o meu contato. Se eu lhe mostrar aqui meus contatos, você vai ver vários números assim. Agora eu boto, né? Fulano, reclamação, que eu já sei o que é. Entendeu? Então, assim. Já identifico. Isso, já identifico. Mas aí o que é que eu busco? É dar esse resultado, dar essa resposta. Porque a população não precisa disso. Ô, Thales, e aquela promessa. Não vou dizer que é de Augusto, porque eu não lembro se Augusto chegou a falar nela. Mas um monte de gente. Mas tem uma promessa, não sei se Augusto chegou a fazer ela também, mas tem uma promessa que vem lá de trás, desde Vani mesmo. Porque Vani foi assim, Vani foi o primeiro a fazer uma licitação. Sim. Desde uma que Geraldo tinha feito lá atrás. Sim. Não foi feita mais nenhuma, a Vani fez uma. Isso. E agora Augusto. E tinha a promessa do cara ter no celular todas as informações dos ônibus, saber onde é que o ônibus está, quanto tempo vai levar para chegar no ponto, etc. Já existe isso, inclusive. Que ia ter QR Code no ponto para o cara. Hoje não precisa mais do QR Code, porque só não está ainda funcionando. Siga Atlântico. Siga Atlântico. Isso. Então no Siga Atlântico você entra. Então tá aí a dica, vai lá, baixa Siga Atlântico. Isso, você entra, você tem os horários de todas as linhas, né? E eles estão atualizando o GPS de cada veículo para que a população acompanhe através do GPS. Mas já está funcionando? Ainda não, por conta da atualização, mas eles estão trabalhando nisso, a gente vem já pressionando, né? Que de fato efetivou o contrato agora, então eles fizeram investimento na questão do GPS para que possa a população ter esse acompanhamento. Então você que pega ônibus, tá aí a dica, baixa lá o aplicativo Siga Atlântico. Isso. Se não funcionar, você reclama com o Thales. Secretário, pode reclamar. Ô Thales, você não pensa em entrar na política não, você tá me falando que na verdade que você quer ficar mais 4 anos para terminar as coisas. Né? Eu na verdade eu preciso de uma oportunidade junto ao prefeito, lógico, o prefeito aí tá, né, a gente vem fazendo um trabalho, buscando um trabalho de parceria com a população. E enquanto secretário hoje mais jovem, né, do governo de Augusto Castro, eu prezo muito por isso, por ouvir, por ter essa parceria com a população. E hoje, né, lógico, não é porque eu estou no governo, mas eu vejo que a cidade ela tende a crescer, ela tende a ter um avanço, né, porque a gente não trata Itabuna como 4 anos, nós tratamos Itabuna como um projeto amplo, um projeto de novas vias, um projeto de novas artérias para que nós tenhamos até a chegada de empresas, né, para fomentar o comércio, para ter um comércio pujante como Itabuna né, que é uma cidade receptora de outros municípios, e eu precisaria muito disso para poder realizar tudo aquilo que eu planejei em minha mente, né, tudo aquilo que eu sonhei, até porque, como eu lhe disse, eu sou um secretário jovem, tenho um filho e eu preciso ver meu filho crescendo numa cidade que dê condição a ele. E 4 anos é pouco, né? Concordo. Porque 4 anos é muito pouco. Na prática se tem 1 ano para arrumar casa, 2 anos de trabalho, o 3º ano a eleição sempre atrapalha, não importa se você faz ou não campanha. Isso. Né? A eleição sempre atrapalha a gestão. Não é à toa que o prefeito Augusto, ele, durante 3 anos, quando iríamos conversar algo a respeito de eleição, ele falou, não, o momento agora é só gestão.
Então, porque quando chega em ano eleitoral, o vereador que é da base resolve ser do contra só porque acha que batendo ganha mais voto do que apoiando. Cara de pau, né? Passou 3 anos apoiando e aí começa a fazer crítica porque acha que assim é mais fácil pegar voto. Muitas vezes vai perder voto com isso. Isso. Né? Principalmente se a gestão estiver andando direito, como tá. Isso aí. Né? Então a gente pretende isso. Mas é o tipo da coisa que atrapalha, né, a gestão. Isso. O que o prefeito quer, e aí eu não tenho uma procuração dele, né, assinada, mas eu tenho certeza que o que ele quer é realmente essa oportunidade da população de poder ter 4 anos a mais aí para poder, de fato, concluir tudo aquilo que ele já está em planejamento. Planejou, buscou a condição financeira de poder conseguir, né, inclusive com as parcerias que ele tem, que é muito forte, não só no governo do estado, mas no governo federal. Isso aí é fato, Augusto, é reconhecido. Eu acompanhei um pouco de Augusto quando ele era deputado, e ele sempre foi um cara de agregar. Isso. Augusto conversava com todo mundo da oposição, da situação. Ele sempre foi assim. Isso, ele conversa. Ele tem uma abertura muito boa. Ele, na verdade, ele só tem medo de vir aqui conversar comigo. Já convidei, não veio, né? Eu acho que ele fica com medo das perguntas. Eu prometo, Augusto, não vou fazer nenhuma pergunta assim que você não consiga responder, tá? Me comporto. Pronto. Olha, prefeito, eu também vim com medo, viu? Porque o currículo eu fiquei meio mais assim, vamos lá, né? Mas eu aprendi com o senhor que a gente tem que ter couro grosso. Então... A gente cutuca, mas como diz Bolsonaro, dentro das 4 linhas. Tá? Mas é isso. Então, assim, eu acho que nós tendo essa condição, né, essa oportunidade de mais 4 anos, eu tenho certeza que teremos uma cidade diferente, né? A gente já tem hoje, já observa o quanto vem sendo investido na área da saúde, o quanto vem sendo investido nos pontos, né, de melhoria. Agora mesmo ele anunciou, né, o Hospital da Mulher, a Clínica da Mulher, que vai ser uma coisa muito boa para a cidade. Nós temos aí Thales, eu vou te interromper porque é o seguinte, eu vou fazer um bloco a mais, viu, Edson? Porque tem mais coisa pra gente falar aqui ainda, então... E assim a gente bebe mais um café também. Pronto. Vai daí, Edson. Morena FM. Mesa pra 2. Morena FM. Mesa pra 2, eu, Marcelo Leal, tô aqui com o Thales Silva. E inevitavelmente a gente começou a conversar de política, né? Porque não adianta. Ele tava até comentando aqui no intervalo que Itabuna é politizada. Itabuna, todo mundo adora falar de política. Isso. Todo mundo garante que detesta a política. E todo mundo só fala de política. Não adianta. Inclusive, Itabuna, o eleitor é muito mais consciente quando vai votar do que nos outros lugares, né? E aí, a gente estava falando de política aqui, né? Estava falando, logicamente, que a gente vai falar de eleição, né? Você vê alguma ameaça para Augusto eleitoral ou não? Você acha que tem um candidato assim, que vai atrapalhar muito? Rapaz, ou que pode atrapalhar muito? Na verdade, Marcelo, política é falando algo... dos pré-candidatos que estão aí, né? Política é algo que a gente... Ela sempre surpreende. Isso é. Ela sempre surpreende, mas temos o histórico, isso é fato, de não reeleição, mas o caminho que a gente vê sendo traçado realmente é um caminho de uma abertura para uma novidade na reeleição. Eu acho que se não for dessa vez, nunca mais vai ser, porque acho que as condições para uma reeleição agora são as mais ideais que eu vi até hoje. Eu acompanho política desde pequenininho, porque meu pai fazia política e eu ia no rodo, né? Isso, então... E eu nunca vi um ambiente tão propício para uma reeleição como agora, né? Isso, na verdade, como você falou, né? É um ambiente que você vê através do trabalho. Você vê a cidade movimentando, né? Eu costumava dizer que desde o nosso primeiro momento enquanto gestão, e olha que pegamos pandemia, olha que pegamos duas enchentes, né? Uma enchente mais grave, rapaz, a outra... A de 2021 foi uma coisa incrível. Incrível, pegamos 2 enchentes que eu confesso para você, eu no meio daquele caos... E outra, né? Pegamos a enchente em cima do Natal. Do Natal. No um dia posterior ao Natal. Um dia depois, Então, assim, eu no meio naquele momento ali, eu só passava na minha cabeça o seguinte: como que nós vamos reconstruir essa cidade? Onde você mora, Alagoa, não? Não, a Lagoa Rua de Trás, que mora aqui no Conceição, próximo a Félix Mendonça. A Lagoa Félix Mendonça, mas a minha rua ficou tranquila. Mas eu na rua e pensando nisso, como, e você vê que em menos de 20 dias,
nós conseguimos limpar a cidade, conseguimos fazer um trabalho, né? E isso aí é um trabalho que foi liderado por Lázaro na época, né? Enquanto diretor de limpeza pública. Então foi um cara que caiu pra cima, ficou a quase uma coisa que eu me impressionei é que eu passei na Cinquentenário, acho que 2 ou 3 dias depois da enchente, e já tinha loja aberta. Tinha loja aberta. Achei impressionante. Uma coisa também que eu achei muito, né, que me admirei muito, foi na condição da população de ajudar. Aí eu via muito isso eu já comentei aqui em outras... A solidariedade. Em outros Mesa para Dois. O nível de solidariedade que a gente viu nessa enchente foi uma coisa sem precedente. Foi um negócio espetacular. Isso. Então assim, a gente conseguiu dar a volta, e hoje, se você observar, parece que nem houve isso, né? Quando você vê a pessoa comentar sobre a enchente, é fotografia, mas nada de dizer assim, não, ficou isso aqui, ficou aquilo ali, não tem. O que me preocupa é que é o seguinte, eu acho, independente de eu gostar ou não de cada candidato que está por aí, sim, porque, por exemplo, eu adoro o Chico França. Acho um cara extremamente competente, sério. Mas eu acho que Itabuna precisa experimentar pelo menos uma vez a reeleição. Porque você tem um monte de projetos que, se não tiver reeleição, com certeza absoluta vão parar pela metade. E nós temos muitos... Eu não tenho dúvida disso, porque esse é o costume em Itabuna. Quem entra para o que o outro fez. Augusto foi exceção, continuou o que estava sendo feito. Finalizou. Mas geralmente quem entra para o que está fazendo. E Itabuna tem uns projetos incríveis de viaduto, de avenida ainda até Ferradas, Ponte da Nova. Saída de Itabuna duplicando, Isso. Ponte Nova. De uma artéria nova ligando. Então é muita coisa para a gente BR. arriscar que não seja feito. Entendeu? A gente precisa, principalmente, aí eu já vou falar de minha parte, para a questão de mobilidade, precisa muito. Nós temos uma área central que ela foi, né, com o tempo crescendo, mas crescendo de forma desordenada e ficando em um local só. Que hoje nós temos só ali Cinquentenário, Paulino Vieira. E se a gente pegar Cinquentenário entre a Praça Camacanha e a Praça Dama e fizer um calçadão? É um ponto. Eu acho que ficaria bacana aquilo. Só que hoje não faz porque é o que eu digo. Não tem de botar os carros. Isso. Não é nem botar os carros, porque ali não tem estacionamento. Mas é a questão de você não ter crescimento, né? Você observa que com uma passarela feita já mudou a realidade entre Conceição e Centro. E hoje quem mora no Conceição está dentro do centro. Imagine você criando uma outra passarela na cidade. Você criando uma nova ponte, você dando condição da pessoa. Essa passarela era para ficar na frente do shopping, né? Acabou ficando no lugar errado. Que salvou em algum ponto. Salvou em algum... Não, é isso. Foi bom de qualquer jeito, mas salvou em algum teria ponto. Sido muito melhor se fosse no lugar original, né? Foi planejada para lá. Isso. Mas assim, a gente precisa, eu costumo dizer isso, nas minhas rodas de amizade, deixar isso aí, dessa oportunidade. Eu acho que realmente Augusto, né, precisa ter essa condição por tudo que ele desenvolveu nesses 3 anos. Por tudo que tem planejado para ser desenvolvido, né? Principalmente se ele conseguir a reeleição. Eu acredito que com o trabalho a gente está credenciando o governo para isso, a gestão para isso. Mas é isso, precisamos de aí ter essa condição para poder realizar, e sim. Né? Nós temos uma cidade hoje que nós temos faculdades, né? Nós temos a questão de medicina que tem muita gente, nós temos aí um saúde, comércio que atende, comércio incrível, comércio completo. Nós só precisamos crescer um pouquinho mais, quando eu digo em novas artérias, novas condições de empresas novas vir para a cidade. Você vê, agora a gente está, ele inaugurou aí, né, o Mix Mateus, vai inaugurar o Atacarejo. Que aliás está bem adiantado, eu passei na porta. Nossa, inaugurou uma academia agora recente, né? Vai inaugurar uma segunda fase de outra academia. Então assim, você está vendo que a cidade não está parando. Tem projeto de nova avenida onde? São Caetano. São Caetano? Isso. Entre o São Caetano, a gente pensa ali, já conversamos, né, com Sônia, tem 2 pontos. Não só próximo à Orla, né, na Beira Rio, e também no final de linha do São Caetano há uma ideia de tentar transformar aquela área ali em uma área de ligação à BR-101. Seria interessante. Uma nova artéria, um novo uma vetor, nova entrada, um novo vetor de expansão também. De expansão, que você vai atrair empresas, você vai ter a movimentação. Aquele projeto de levar a Avenida Beira Rio até Ferradas, ele sai com essa verba do Fomplata?
Acredito que sim. Eu só preciso, na verdade, eu não tenho essa certeza aqui agora, mas eu acredito que ela está nessa programação, né? Que seria uma programação de retirada. Tá o viaduto, né? Isso, de retirada da. E o viaduto vai ser feito quando? Tá dentro do Funplata. É. Isso, o viaduto. Você acha que dá tempo de fazer nesse ano? Ou pelo menos ficar bem encaminhado? Bem encaminhado. Inclusive, nós, até recente, porque a Praça Camaquã tinha uma empresa fazendo a Praça Camaquã disse que em 6 meses vai estar pronta. Uma análise de solo. Já tinha uma empresa fazendo análise de solo. Porque a Praça Camaquã disse que 6 meses vai estar pronta. Tá, então essa a gente está mais tranquilo. Tá pronto. Praça Camaquã, acredito que Praça do Bairro da Conceição, Bairro de Fátima, Califórnia, São Pedro. Isso. Ô, Tiago, qual é o seu calo hoje na CETRAN? Que te dá mais trabalho, assim? Hoje, na verdade, é o transporte público. Transporte, né? Transporte público porque mexe direto e indiretamente. Falando em transporte, eu não resisto a comentar dos pontos de ônibus com banco meia bunda que botaram lá em Ilhéus. Os caras botaram uns pontos de ônibus que não tem nem um palmo o banco, né? Eu estou aproveitando isso para te perguntar sobre pontos de ônibus, porque tem ponto de ônibus que está abandonado há um tempo e está precisando dar uma renovada nesses pontos. Inclusive, né? assim, nós já mapeamos, né, esses pontos, os que estão aí. Coisa que, Marcelo, nunca houve, ninguém nunca viu aqui na cidade. Você já viu alguma gestão lavar ponto de ônibus? Não, nunca vi, não. Nós estamos fazendo. Porque assim, os pontos que aí foram instalados, os mais novos, né, os mais recentes, são pontos que ele tem foram aplicado um produto que quando você joga água com cloro para lavar, ele fica novinho. Legal. Entendeu? Falar nisso, os pontos de ônibus aqui de Itabuna dá para sentar, viu, gente? Os daqui dá. E aí eu tô com minha equipe aí, né, com os servidores, com as pessoas que trabalham comigo, a gente fazendo, né, essa operação de limpeza, pintura de uns pontos, deixando os pontos, né, realmente atrativo aquelas pessoas que necessitam. Paralelo a isso, já apresentei a proposta ao prefeito de aquisição, né, de mais abrigos, até porque nós temos bairros aí que necessitam, né? Mas nesse calor, né? Um ponto sem cobertura nesse calor é horrível. Não é isso. Então, assim, a gente já apresentou a ele, estou aguardando, né, só a análise financeira para ver o quanto a gente pode fazer esse investimento. Ele já sinalizou positivamente, então acredito que a gente vai estar fazendo essa aquisição de alguns abrigos. O dono da grana disse que pode, então vai. O Alexandre do táxi está perguntando aqui sobre o aplicativo. Sim. Do táxi. Sobre o aplicativo? Ele está perguntando sobre a concorrência do aplicativo táxi, se vai ser legalizado. Não entendi. Não entendi muito. Na verdade, existe uma concorrência hoje já entre táxi e aplicativo. Isso aí é fato. Né? Até a questão em todo lugar, isso, até pela questão de preço e atendimento. Isso aí eu já debati em alguns pontos. Eu sempre falei que para mim teria que dar para os taxistas os mesmos privilégios dos aplicativos. Concordo. E não simplesmente querer bloquear ou restringir os aplicativos, que isso não vai resolver nada. Não, concordo. Inclusive, já tive vários diálogos, não só com o sindicato, como também com a cooperativa e com a representação dos taxistas, e deixando claro essa situação. Porque o que o usuário quer é a comodidade. O usuário os quer taxistas o preço, precisam ter um aplicativo. Preço, entendeu? Então, eu acho que dá para se trabalhar, o comércio está aberto para todo mundo, ganha aquele que tem um melhor atendimento, isso é fato. Exatamente. Né? E a gente vem fazendo a nossa parte, que é acompanhar, lógico, existem as ilegalidades. Precisam ter um aplicativo, dar o mesmo atendimento, porque isso é importante, gente. Não adianta nada ter um aplicativo, ter preço, se o cara vai entrar no seu táxi e não vai ter o atendimento que ele tem no Uber ou no 99. Lá em São Paulo, inclusive, tem uma diferença grande entre o atendimento do Uber e do 99. E o pessoal diz que o 99 atende pior porque tem mais taxistas que migraram para ele. Então, antes de mais nada, o taxista precisa parar, pensar, analisar como é que ele está atendendo. Você tem taxistas que são espetaculares, atendem bem pra caramba. Isso aí. E você tem taxista que não gosta do que faz e atende mal. Passar para um aplicativo não vai resolver nada. Esse comércio. É a lei da demanda e da oferta. Demanda igual oferta, o cliente quer comunidade, o cliente quer preço, o cliente quer atendimento bom. Isso aí. Quer cordialidade, quer balinha, isso, né? Quer água.
É isso. É um atendimento. Não tem muito segredo. Você chega em qualquer comércio, quando você é bem atendido, Pois você é. se sente recepcionado, você se sente em casa. Então, isso, repito, né, já dialoguei por diversas vezes com a categoria. Só observe que nos momentos de evento que nós temos em nossa cidade hoje, eu busco dar prioridade a todas as categorias, né? Eu atendo mototáxi, eu sinalizo em pontos para Falar em evento, como é que vai ser no carnaval o esquema de trânsito, essas coisas? Vai fechar a avenida? Como Tive é uma que vai ser? reunião hoje, a equipe teve uma reunião hoje, né? Porque estão definido o local, né? Que vai ser, acredito que vai ser realmente ali na Praça Adame, entendeu? Mas eu preciso desse levantamento por parte da FIC, né? Dos locais que vão ser fechados, para daí a gente sentar com a nossa equipe, preparar todo o projeto e informar a Que população por antes. enquanto foi divulgado é que vai sair da Praça Laura Conceição, vai seguir pela Duque de Caxias até a Praça Dama. Isso. Aí teria que fechar a Duque de Caxias, né? Isso. Eu só preciso realmente do ponto, né, da efetividade desse evento, para daí eu sentar com a equipe e a gente traçar, que eu costumo também priorizar isso, essa comunicação com a população. Né? Porque muita gente que às vezes vê, esses dias uma amiga minha até comentou isso, rapaz, eu vejo a postagem, mas não observo onde é que é, e acabo caindo no local que está fechado. Que está fechado, Isso acontece. Mas a gente costuma dar essa informação para que a gente evite isso, esses transtornos. Na lavagem do beco vai ter um esquema especial de trânsito, né? Tem, Um não só de ônibus- trânsito, como de ônibus a transporte. mais, tal. Isso, a gente prioriza o transporte para poder atender a população. Os fiscais ficam acompanhando para dar esse conforto no retorno para as residências. Como ele disse, a gente delimita local para táxi, para mototáxi, para o aplicativo fazer o embarque e desembarque de passageiros, né, de forma segura, que é o nosso principal ponto, é isso. É fazer com que o folião que vá ali no carnaval, que vá ali no Itapedro, ele vá com a certeza que ele vai chegar e vai voltar E para vai sua poder residência voltar com para segurança. casa. É porque eu lembro de um show que eu fui na Fonte Nova, cara. Acabou meia-noite, metrô fechado, sem ônibus. E aí? Ficou 60 mil pessoas Vai voltar para na porta da Fonte Nova buscando maneira de voltar para casa. Caramba, que Tinha caos. 60 mil pessoas no show. Que caos. Show Esses de dias Paul McCartney. eu vi Aí em é um Salvador o metrô fechar, que caos. Aí né? se fosse você, eu ia falar de você, mas não era. Graças a Deus. Aqui o Itapedro deve ser no mesmo local, né? Esse Mesmo ano. local. E aí o esquema já tá tranquilo, né? Já Graças tá a Deus. definido. Que há foi uma muito novidade, tempo, viu? Era um local que nunca teve evento, não. nunca ocorreu evento ali. Deu certo, né? Foi Deu, tranquilo. graças a Deus. Mobilidade também não atrapalhou ninguém. Fluiu. E é isso, às vezes a gente Agora pega... vem cá, quando abrir aquele atacadão ali, no São Caetano, Sim. isso vai mexer no trânsito ali. Sim. Porque vai ter trânsito de caminhões do atacadão, Sim. né? E o trânsito dos compradores. Que inclusive Trânsito. nós temos já Os caminhões vão passar por onde? pela via que foi criada ali Atrás. no prolongamento da Manuel Chaves. Passando atrás do então e do atacadão. Isso. Nós já criamos essa via para isso. Legal, Poder né? dar uma nova dinâmica naquela área. Mas eu já lhe ali- passei também uma outra possibilidade que nós temos para aquela avenida como um todo, que é Isabel. Como eu disse, né? Muita coisa boa para acontecer. E Pois espero que aconteça com a gestão. Rapaz, nosso tempo acabou. Agora, rapaz, eu quero agradecer muito, Tati, você ter vindo. Sabatina, né? Uma É. sabatina boa. De vez em quando é bom, né? Mas agradecer. Porque também, assim, se é para elogiar, eu elogio. Se não é, eu falo. Porque eu acho que eu sou o melhor amigo quando eu critico. Claro. Porque geralmente o pessoal de prefeitura só tem gente bajulando em volta. Isso. Aí diz que tudo tá ótimo. Thales, pô, ó, tá tudo maravilhoso. Se Thales só ouvir o pessoal que tá em volta, vai se lascar adiante. É fadado ao fracasso. Não tem jeito. Então eu quero agradecer você ter vindo, o papo foi ótimo. Mas né? eu que agradeço. Depois você fala, Augusto, que ele pode vir sem medo, que eu não vou poder, não. Essa oportunidade de poder ter esse diálogo, né? Eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz, jovem, entrando na vida pública, né? Mesmo que eu tenha trabalhado, né? Porque eu iniciei na vida pública com 18 Senti um anos. cheiro aí de candidatura a vereador aqui. Nada. Não esse Entrando ano, na esse vida ano aqui o plano dele é outro. Comecei com 18 anos, né? Trabalhei no SAC, do SAC para a EMASA, da EMASA trabalhei no CETRAN como chefe de fiscalização, depois fui assessorar um vereador e aí retornei agora como secretário. Mas, de fato, sendo a vitrine, sendo o vidro agora, né?
Então eu costumo dizer que eu tô aqui para aprender. Então as críticas, para mim, desde que construtiva. Lógico. Não adianta a pessoa criticar por criticar. Não, criticar por lado político. Aí não ajuda. Isso. Ontem mesmo em um debate, né, com uma certa pessoa de oposição, eu falei: do que adianta você fazer um vídeo para postar na internet de um problema e não denunciar? E não procurar resolver. É isso aí. Qual o seu intuito? Porque a intenção não é resolver. Pronto, é isso aí. Parece que quanto pior, melhor. Entendeu? Mas na política é assim mesmo. Mas a gente tem que mudar essa ideia. E é essa a função. Eu acho que... eu sei que o Andorinha pode não fazer um verão. Mas... a gente pode... Pelo menos 2 andorinhas fazem mais andorinhas. Isso. E seguir, eu costumo dizer o seguinte: seguir o exemplo da formiga, que nada fala e muito faz. É muito, é isso aí. Esse é o Thales, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do papo, mesmo quem não mora em Itabuna. As coisas muitas vezes se aplicam na cidade onde você mora também. Sim, sim. Os problemas são muito parecidos em várias cidades. É isso aí. E semana que vem eu vou estar aqui com o Lulinha, está fazendo um projeto com 20 e tantos artistas grapiunas, negócio fantástico, que vai ser lá no, se não me engano, no Candiadória, não, no Centro Cultural, e é um projeto fantástico. O Lulinha vai estar aqui com alguns artistas quarta-feira que vem, e lá adiante eu vou bater um papo aqui super franco com Jabes Ribeiro, mas é lá adiante, viu, gente? Deixa primeiro começar a corrida. Vai daí, Edson. O programa Mesa para Dois é apresentado ao vivo toda quarta-feira às 15 horas pela Morena FM. Também na internet por www.morenafm.com. Te vejo por lá.